Muito boa noite, Deus abençoe sua vida. Mais um podcast aqui, estamos agora com o pastor Ciro, estamos aqui com o Cauê. O Cauê está cobrando o escanteio e cabeceando na área, está mexendo lá na parte técnica e vai estar de apresentador hoje. Fala aí pra gente, Cauê. E aí, a paz do Senhor, quero desejar uma boa noite a todos vocês que estão entrando aí, pessoas que estão vendo agora e que ainda vão ver a nossa paz do Senhor da Igreja Nazareno, na rua Franklin Bittencourt 242, né? Amém. Vamos fazer um merchandising aí, né, pastor? Amém. Já vamos começar fazendo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos com a gente aí, né? Mais um podcast da Nazareno, o NazaCast. E aí contamos com a tua participação, contamos aí com o teu like, contamos com o teu compartilhamento aí. Compartilhe com teus irmãos, com os amigos aí, vamos fazer a coisa rodar. Isso aí. Né? Hoje nós temos um tema muito especial, né? Tema muito especial. Já foi. Esse tema é muito bom, esse tema aí, eu gosto. É, Tá sempre restaurando o altar, né? é Sempre verdade. arrumando uma pedrinha, uma coisa. É verdade. Essa é a vida do cristão, né? Tá sempre cuidando do seu altar, né? Então, pessoal, nós estamos com esse tema maravilhoso que é restaurando o altar, restauração do altar. Esse grande tema aí, né, que é muito bom para todos nós aprender sempre um pouquinho. Estamos com essas feras aí, pastor Ciro, pastor Alexandre, grandes homens abençoados de Deus, com grande conhecimento da palavra do Senhor aí, vamos estar, façam suas perguntas aí, vou estar olhando aqui no meu celular. Hoje não tem uma equipe técnica ali, mas vou estar auxiliando. Vamos nos virar aqui nos 30 E aqui. nós temos também, né, um estudante Da palavra, né? alguém dedicado na palavra, que eu sei que está sempre lendo a Bíblia, está sempre buscando conhecimento. Às vezes a gente está conversando sobre a palavra e aí ele vem chegando devagarzinho para se inteirar do assunto, absorver, e aí a gente vê, Pergunta bastante, né? pergunta bastante, ele é mais, né? Isso é muito bom. Inclusive, façam suas perguntas aí também, né? Sejam curiosos, vamos lançar essa hashtag aí. É. Hashtag sejam curiosos da palavra. Da palavra. Verdade. Palavra. Amém. E aí, pastores, o que vocês têm a dizer a restauração do altar? Eu acho que antes de nós restaurar o altar, nós vamos orar. Fazer Nós oração, vamos tá? orar, exatamente. Amém. Amém. Pastor, o senhor já veio aquecido do Já trabalho? aquecido, já. Em todo de terra. Glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças e dar honra a quem tem honra Amém. ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, no nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado, que nós nos voltamos inteiramente para Ti. A ti, Deus. Tu és, Senhor, fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. Pai querido, Tu és nossa colheita, nossa porção, a nossa salvação, a nossa cura, Senhor, e nós Te glorificamos. Glorifica o Teu nome através desse podcast, Senhor. Amém. Que almas sejam alcançadas, vidas sejam alcançadas, que aos altares, Senhor, sejam restaurados através, Senhor, meu Deus, desse momento que nós reservamos para falar das Tuas coisas. Alcança famílias, Pai querido, a nossa vida, a vida de todos aqueles que esse conteúdo chegasse, Senhor, à sua casa, chegasse, Senhor, meu Deus, à sua vida, que possam, Senhor, sentir sede e fome daquilo que se manifesta no altar que está em dia contigo. Assim nós oramos, Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Pastor, o que é um altar, pastor? Altar. Bem, um altar é um lugar alto. Um altar é um lugar acima da média. O altar, todo altar, ele remete a algo. Eles sempre trataram de colocar algo acima da superfície, Que se destacasse. que se destacasse, que fosse digno de alguém importante. No começo eram chamados de zigurates. Os zigurates, né? Os zigurates. Exato. E então eles procuravam montes, eles procuravam lugares altos, para que ali naquele lugar distinto, diferenciado, eles pudessem oferecer algo, reverenciar e oferecer algo à divindade, algo Aos seus deuses. aos seus deuses. Com D minúsculo. Um D minúsculo. Isso. Né? E, na verdade, a Bíblia também, no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, ela nos mostra muito isso, também a questão do altar. Claro que para nós, hoje, nós temos
temos o altar na igreja, sim, nós temos o altar na igreja. E eu costumo dizer que tudo que é de Deus tem altar, mas o principal altar está no nosso íntimo, está no nosso coração, onde nós tratamos de oferecer algo a Deus de uma forma acima do natural, acima daquilo que o homem natural ofereceria, né? Sim. Isso também é o que acontece. Por exemplo, no Antigo Testamento, pastor, quando se chegava dentro do pátio, né, do átrio, que as 12 tribos ficavam em volta do tabernáculo e havia um pátio. E esse pátio havia o que? O lugar do sacrifício, que era um lugar alto. Era uma espécie, uma pedra, e sobre essa pedra uma churrasqueira, uma espécie de churrasqueira. Aonde o que era ofertado? O que era oferecido ali? Era oferecido um animal puro, um animal sem mácula, sem mancha, algo que fosse dentro da sua espécie perfeito para ser oferecido a Deus. Então não se podia achegar ao Senhor sem antes passar por essa espécie de altar do sacrifício. Altar do sacrifício. Fala um pouquinho sobre o altar para nós, pastor Ciro. Eu fui dar uma sondada, né? Os tipos de altares e como a gente, né? A gente, na verdade, o altar é a forma que nós temos de cultuar a Deus, de adorar a Deus, é a nossa adoração a Deus. Nós vemos que os homens, os primeiros homens de Deus na Bíblia, começando desde o princípio lá, né? Vamos passar aí por exemplo, Abraão, foi um homem que, quando ele tinha uma etapa a caminhar, ele parava em determinado local e ele levantava altares, né, a Deus. Ele levantava um altar de adoração a Deus. Mas esse altar, na verdade, era um memorial para ele, saber que ele era dependente de Deus. Né? Ele é um local que era consagrado, separado, ungido, né? Feito com pedras que não podiam ser talhadas por material, por outra ferramenta, eram pedras puras e cruas. Porque assim nós devemos ser diante de Deus, naturais diante de Deus, como nós somos. Então, esses homens, essa forma de adoração, por exemplo, dentro da Bíblia, da história do povo de Deus, do povo de Israel, esses homens tinham uma reverência muito grande, né? E era um local, por exemplo, onde eles declaravam a dependência de Deus, marcavam locais, né, específicos, e ali eles, para aquela etapa, ou quando chegavam em algum lugar, demarcavam um lugar, levantavam um local e consagravam o altar, né, e o local a Deus, né, e pedindo. Então, é um local de intimidade com Deus, é um local de se falar com Deus, né, é um local de se ouvir a Deus. Né. E esse altar, na verdade, se nós formos levar na prática, aquele altar de pedra, ele é simbólico, porque o que acontece dentro do coração do homem. Mas esses homens tinham um local, né, que faziam eles lembrar que eles eram dependentes do Senhor, né, na humildade deles. Olha, o que nós vamos fazer? Não temos GPS no deserto, não temos mapa, não temos bússola, nós dependemos do Senhor para tudo. Para orientação. Então era o local onde eles buscaram a presença de Deus, ofereciam, faziam suas ofertas, né, a Deus. E eu não quero só falar em sacrifícios, mas era uma devoção à vida desses homens. Toda a vida. O andar, o caminhar, a direção, o trabalhar, o devocional desses homens era tudo girava em torno de Deus. Né? Então, essa é a ideia que me traz. O altar é bom a gente ir trazendo uma história, uma historicidade, para a gente poder chegar. Eu quero falar também a respeito, pastor, que altar dá trabalho. Verdade. É preciso trabalhar no altar, não se monta um altar sem trabalhar. Verdade. Então, as pessoas às vezes acham que o altar ele vem tipo miojo, né? Sim. Pronto, não, o altar é trabalho. E o altar é trabalho, é trabalhar, e aí é maravilhoso, gente, entender e compreender isso. O altar
é trabalhar para que o sagrado se estabeleça. Verdade. O altar, ele se torna o quê? Um vínculo com o sagrado. Se não tiver esse vínculo com o sagrado, porque quando eu falo sagrado, eu falo aquele lugar diferenciado, aquele lugar de comunhão, de contato com Deus. Separado. Isso é o sagrado, lugar separado. Então, quando tu faz o teu altar, tu tá o quê? Fazendo o quê? Tá trabalhando para que o sagrado se estabeleça. Muito bom. Muito interessante isso. Não é isso? Essa é uma... É bem interessante mesmo. Essa vida desses homens, porque tudo que eles faziam, no caso eles trabalhavam com gado, trabalhavam no campo, tudo que eles faziam também era trabalho. Só que eles faziam tudo isso na dependência de Deus. Eles não tomavam, não davam um passo sequer. E para dar esses próximos passos, eles tinham que estar em intimidade. Então o altar, nós vamos chegar nesse ponto. Nós, hoje, quando levantamos, falamos, edificamos um altar, vamos restaurar o altar, Sim. Quer dizer, refazer a nossa comunhão com Deus. Sim. Porque o homem natural se perde muito fácil. Nós, por exemplo, durante um dia de 24 horas, acordamos de manhã, vamos lá, lavamos o rosto, nos preparamos para um dia de caminhada. É a coisa mais correta que tem no primeiro momento que você tiver. Nós estamos sendo abençoados tremendamente, dentro do grupo da igreja do Nazareno. Por exemplo, o reverendo Homero tem levantado pela manhã e levantado no altar. Porque todos os dias uma mensagem abençoada no grupo. No final de semana tira folga e faz falta aí na palavra. Gente, eu quero aproveitar aqui para dar interromper um pouquinho, mas homenagear, na verdade, esses homens de Deus que têm altar, que precisam ter um altar, que precisam estar sempre no altar, sempre em comunhão com Deus, sempre em contato com o sagrado, para ser ferramenta de Deus na vida dos irmãos, na vida das pessoas. Amém. Eu quero parabenizar, felicitar os pastores. Hoje é dia do pastor. Eu quero Amém. Parabenizar todos os pastores. Que Deus os abençoe, os fortaleça. Que Deus seja de forma maravilhosa na vida de cada um. Parabéns, pastor. Que Deus seja contigo. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Voltando para o altar. Voltamos ao altar. Eu acho que é engraçado isso, né? Porque, na verdade, Deus ele sempre escolheu homens que não estavam desocupados, né? Sempre procurou homens que estavam trabalhando. Jesus, tanto Deus, né? Sim. Chamou pessoas que estavam trabalhando, né? Exemplo, Pedro estava lá pescando, Davi estava lá cuidando do seu pai, né? Tem eles. Sim. Questões dessa questão aí de trabalhar, porque realmente, como o pastor falou, o altar dá trabalho. Tanto físico, né? Por exemplo, nós que cuidamos da igreja, desde varrer o chão até cuidar da parte espiritual, né, pastor? Existem vários tipos de meios de trabalhar no altar, que isso que eu acho muito bacana, né? Trabalhar esse tema, né? Um dos grandes oponentes do altar é a questão da facilidade. Muitas pessoas, elas procuram facilidades em Deus. E aí acabam o quê? Perdendo de observar princípios que são inegociáveis diante do Senhor. Por exemplo, a questão do trabalho. No início vai te dar trabalho construir o teu altar. Unir as pedras, arrastar as pedras, fortalecer as pedras. Mas um dos grandes detalhes do altar, eu volto a frisar isso, porque existe uma passagem bíblica que me espanta, que diz que Jesus esteve na sua cidade natal e não pôde fazer milagres porque aquelas pessoas não trataram Jesus como ele merecia ser tratado. E por isso ele não fez sinais, ele não se moveu. Então, Deus se move por caminhos de honra. Deus se move pela fé. Deus tem os seus princípios e ele não negocia isso. Uma das grandes questões hoje, na nossa realidade, é tratar tudo no comum. Tratar todos os ambientes, e aí eu entro no princípio do altar,
tratar todos os ambientes como comum. Eu chego aqui é comum, eu estou na igreja é comum, eu estou no meu quarto é comum, todo lugar é comum para mim. Nenhum lugar me vincula ao sagrado, nenhum posicionamento. É claro que Jesus nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Isso é um altar, Espírito e verdade. Você está se colocando acima. Mas quando eu trato todo lugar como comum, eu perco esse princípio do altar, que é ter aquele momento acima da média. É o que a gente estava caminhando para essa direção, né? O altar, como nós somos altares, né? A nossa vida é um altar a Deus. A consagração, a separação, a tua dependência, né? De sempre que tu vai agir, que tu vai, como eu falei, né? No passado, em 24 horas, a gente tem muitas atitudes que toma durante um único dia, né? Vamos para o trabalho, nós dirigimos no trânsito, às vezes praticamos um esporte, nós vamos ao comércio, e a nossa separação, a nossa devoção, a nossa consagração a Deus, ela é um altar. Na verdade, nós deveríamos tornar alguns lugares diferentes, porque nós levamos o Espírito de Deus hoje habita em nós. Então nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós deveríamos ser o fator, o vetor de transformação de alguns ambientes, tirar do normal, do normal lugar comum, e transformar esse local num lugar da presença de Deus, onde Deus se manifesta, onde existe uma comunicação com o nosso Deus. Até porque nós nos tornamos sacerdotes, né? Sacerdócio santo. Exatamente. O altar tem... a gente fala em sacrifícios, né? Quais são os nossos sacrifícios hoje? Oração, adoração, devoção, trabalho, serviço na obra. Sim. São esses sacrifícios que a gente fala o termo sacrifício, mas na verdade são ofertas, né? São da gente se separar para Deus na forma que tu te conduz, na forma que tu te consagra, tu te separa de certas coisas que não te edificam mais, né? E aí tu te torna uma antena, né? De comunicação com Deus. E como alguém, por exemplo, que teve suas debilidades na oração, no jejum, na leitura da palavra, teve algum deslize na sua vida, tanto na parte física quanto espiritual, consegue, por exemplo, ela teve a quebra daquele altar, por exemplo, teve uma rachadura, teve uma deformação no altar. Como que a gente poderia ajudar essas pessoas a restaurar, ou como uma pessoa poderia entender, como ela poderia restaurar o altar interior, entende? Como que ela poderia chegar nessa conclusão? Bom, na minha concepção, na minha humilde concepção, eu já passei por processos semelhantes. Eu acredito que todo cristão sincero vai admitir que passou por situações em que o altar não estava em dia e que precisou consertar o seu altar. Não sou diferente de ninguém. Então, o que acontece? Mas o princípio que eu vejo para correção, para conserto do altar é, primeiro, arrependimento. Você precisa ter arrependimento e ajuntar as pedras, trabalhar para que a sua comunhão com Deus seja restabelecida. Esse é o primeiro passo. Como que eu vou restabelecer a minha comunhão com Deus se tudo é comum na minha vida? Então eu sugiro, num primeiro momento, você separar um lugar na sua casa para aquele lugarzinho, seu lugar onde você vai orar. Depois, uma peça, onde aquele lugar vai ser para você ter o seu encontro com Deus, vai ser para você dobrar o seu joelho, e ali você vai restaurar, vai ser o lugar da tua restauração. Depois que aquilo tiver restaurado, a comunhão, a oração, tiver restabelecido aquele contato, que você sentir aquele contato poderoso com Deus de novo na sua vida, aí sim, aí vai continuar, vai para outros passos. Porque se a pessoa não tem o altar, o problema é o seguinte, eu não estou com o meu altar restaurado e eu já quero ir para o sacrifício. Sim. O grande problema das pessoas que têm o seu altar destruído, têm o seu altar, vamos dizer assim, o seu altar
com problema, tem algum problema Comprometido, exatamente, tem o seu altar comprometido, eles já querem voltar fazendo sacrifícios. Exato. Sabe, se sacrificando porque erraram, porque tropeçaram. E na verdade, o sacrifício só é aceito em cima do altar consertado. Acertado. Então a pessoa deve dar um tempo para o sacrifício, de tentar se punir, de tentar fazer alguma coisa, e primeiramente se arrepender, colocar o coração pacificado com Deus, separar um lugar para ser seu lugar de encontro sagrado, restabelecer o sagrado. Um grande segredo do altar é isso, a restauração do altar é restabelecer o sagrado. O que é sagrado para você? O que é sagrado? Porque chega um momento que nada mais é sagrado. Sim, exato. Então, meu momento de oração é sagrado, se torna um momento comum. Eu vou falar com Deus, um momento qualquer para mim. Eu vou na igreja, eu vou na igreja, é um momento qualquer para mim. Peraí, eu estou tratando isso como sagrado? Eu estou tratando isso com importância, com deferência, ou eu estou tratando aquilo como um ato comum na minha vida? Quando eu trato algo como comum, lembra que altar é o incomum, é tirar do comum, é tirar da superfície. Então, se eu estou agindo com tudo na superfície, eu não estou levantando o altar. Eu tenho que restabelecer o sagrado. Eu tenho que restabelecer, não, esse momento para mim é importante. O momento do meu devocional. O momento em que eu vou ler a palavra. É importante. O momento que eu pego o livro, eu pego a Bíblia, e eu simplesmente abro como qualquer livro aqui, até Deus pode falar comigo pela sua misericórdia. Pode. Mas, se eu dizer, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala comigo. Tratar com algo. Olha a diferença, como eu estou tratando. Olha a diferença de como eu estou tratando a mesma situação. Como eu estou colocando em lugar alto. Separando. Fazendo diferente. Entende? Não, então, mesmo o que acontece? Quando eu pego, aqui é comum para mim, eu vou na igreja comum, eu dou o joelho comum. Tratando como um extraordinário, né? Tudo é comum, eu entro no comum, e aí a palavra fala, quando nós tratamos Jesus como comum, ele não opera sinais. Uhum. Perfeito. Por isso que não operou sinais quando ele chegou. Chegou lá. Exatamente. Eu queria concluir isso, porque na verdade essa pergunta foi algo para que eu recebi para mim. Sabe? Então, vamos fazer o seguinte. Faça a sua pergunta aí na página aí, compartilhe, né? Faça, né? Interaja com a gente aí. Vamos dar um alô aqui também, né? Olha aí, ó. Isso, olha aí. Vamos dar um alô ali para Arlete Souza, a Thalita, o Marcos Vargas, Samuel Martins, o Batera, tá vendo a live? Que benção. Quem mais Deus aqui? abençoe, Sassá. A Thaís Goulart, a Tawane e a Marlene. Um abraço para todos vocês aí que estão acompanhando. Se quiserem fazer alguma pergunta aqui. Marco Vargas também. Isso. Marco, Deus abençoe, Marco. Deus abençoe Família, você, sua em família. nome de Jesus. Um abraço para a dona Eva, querida tua mãe. Deus abençoe. Deus abençoe toda a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Voltando ao que estava Interrompi. Agora segue. Tem que dar uma movimentada. Porque é bem como o pastor falou, né? A gente tem que reconhecer muitas vezes as nossas habilidades, né? E eu, como todo jovem, né, recém-convertido, entrei para a igreja e uma hora ali saí fora, né? Digamos que quebrei meu altar, né, realmente, assim. Muitas vezes a gente está com o altar, o interior quebrado, e a gente faz isso que o senhor falou. Inclusive eu estava até pensando a respeito disso. De tu querer entregar o teu sacrifício com o teu altar quebrado. Sim. Porque aquilo ali parece que te dá mais vazio ainda, né? Imagina, parece que a tua oração... Tem que restaurar, reconstruir a base. Tem que reconstruir. Sobre ela tu efetuar o Uma coisa que me ajudou bastante, assim, que o Espírito Santo foi que colocou isso no meu coração. Por exemplo, naquela época, antes de ter o deslize, fiz curso de teologia ali, fazia as coisas, li a Bíblia 2 vezes, né? Ô, glória. Daí o cara acha que sabe tudo, né? A soberba cresce um pouco, me desviei. Aí depois me arrependi, teve o arrependimento, voltei para a igreja, comecei a orar de novo. Parece que, sabe quando é mais difícil, sempre é mais difícil tu ter aquela restauração de altares, né? Porque tu teve aqueles momentos de busca e tu colocou pedra sobre pedra e tu foi num lugar realmente alto.
Só que quanto mais pedra tu coloca, quando cai tudo, é só mais pedra para juntar, né? É verdade. É verdade. Então é sempre, Muito bem colocado. então é Muito sempre bom a muito gente manter o altar em dia, né? Sim. Uma coisa que me ajudou, assim, por exemplo, eu falava para Deus, eu conheço tua palavra, né? Estou me esforçando para orar contigo. E aí Deus falou assim para mim, volta a ler a minha palavra, né? Porque às vezes a gente acha que já leu a Bíblia e tudo mais. Eu sei por experiência própria que a gente acha que já sabe tudo que Deus já falou com nós, mas sabe quando a gente almoça, aquele alimento que tu já ingeriu já não vai ter mais nutriente para ti, para tua vida, sabe? No próximo dia tu vai ter que te alimentar de novo. E é assim na nossa vida espiritual com Deus, com o nosso altar, porque o alimento da palavra ela vai trazer reconstrução ao teu altar. A palavra vai estar sempre constantemente falando conosco. Entende? E isso que o Espírito Santo colocou no meu coração há um tempo atrás foi o que me ajudou a restaurar o meu altar. E talvez possa ajudar alguém. Amém. Né? Ótimo. Porque o alimento que a gente precisa é diário. Sim. Eu não como só no café. Eu não como só ao meio-dia, eu não como só no café da tarde, eu não janto só à Aliás, a noite. gente tem comido bastante, né? Inclusive, gente ele come come bastante. bastante. Mas o alimento também que eu já ingeri, ele já não vai ter retorno de novo. Sim. Eu preciso de um novo alimento. E a palavra diz que a palavra se renova todo dia, né? É a manutenção, né, da vida do altar, né? Dessa vida com Deus. A questão a gente está falando de conserto de altar, né? A gente deu bastante conceito sobre o que seria um altar, trazendo para a ótica cristã também do altar. Começamos lá nos zigurates e fomos caminhando até o sentido espiritual do que é um altar, né? Mas a gente falou em consertando o altar. Gente, deixa eu falar um negócio para ti. Consertar o altar tem um peso. Consertar o altar tem um trabalho. É muito melhor prevenir. É muito melhor preservar o seu altar do que consertar. É verdade. Eu preciso deixar isso claro. Porque isso tem preço. Até, pastor, vamos pegar, até porque para reformar qualquer coisa dá mais trabalho que para construir. Você tem que desfazer todo o trabalho que foi feito e recomeçar, né? Manter, de repente, fazer a manutenção do altar, talvez seja Do que muito bom, pastor. consertar. Deixa o pastor. E aí, por isso que a gente aconselha como pastor, a gente sabe o quanto é duro restaurar um altar. Quanto a pessoa precisa de força de Deus, precisa se esforçar para consertar um altar, precisa ser humilde. Olha quanto tempo a pessoa trazendo para a realidade do que é levantar pedras, mas ficar abaixado, fazendo esforço, na verdade, prefigura um esforço de humildade. De humildade. Tu está se esforçando com a serviço dobrada. Isso é um esforço de humildade, que a pessoa tem que reconhecer que ela errou, ela tem que se arrepender do seu erro, ela tem que tirar a pedra que foi quebrada, se alguma pedra foi quebrada não serve mais, tem que trazer uma pedra inteira para colocar no lugar, nova, entende? Então é o seguinte, melhor é preservar. Preservar como? Prevenir como? Lendo a palavra, tendo o seu devocional diário, orando, se desviando do mal, vigiando a sua vida. Gente, e aí a gente vai tendo o altar cada vez mais estabelecido e cada vez mais a glória de Deus vai se manifestando sobre aquele altar. Quero lembrar também, pastor, que a diferença entre Abel e Caim, o que gerou na vida de Abel e o que gerou na vida de Caim. Os dois tinham altares. Os dois tinham altares. Os dois foram sobre o monte. Os dois procuraram o sagrado. Mas Abel foi da maneira de Deus. Foi seguindo os princípios de Deus. O direcionamento do seu pai. Trazendo realmente o altar para uma questão interior. Observa ali que Caim trata o altar como um lugar comum e não é aceito. Ele vai e oferece o que ele quer. Todo altar, ele vai nos remeter
a esse sentido de espiritualidade, de sagrado, de devoção, de sentir que está perto de Deus. Não é por acaso, gente, que quando Moisés, um homem escolhido por Deus a dedo, chega perto do espinheiro pegando fogo ali, e a primeira coisa que Deus fala a ele é: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. A primeira lição de Deus na vida de Moisés é dizer: o lugar onde eu estou não é comum. Não trate o lugar onde eu estou comum. Não trate o lugar onde eu estou me manifestando como um lugar comum. Perfeito. Ele está ensinando a Moisés a ter o que? Honrar o lugar da manifestação. Reverência no lugar sagrado. Reverência no lugar sagrado. Foi a primeira lição de Deus para Moisés. Por isso que existe essa diferença do altar. O altar é um lugar separado. Exatamente. Esse cuidado com o altar que se tem hoje dentro da casa de Deus, né? Porque o altar é um lugar separado para intimidade com Deus. Manifestação, principalmente da parte de Deus, sobre. Então, Uma coisa que a gente estava conversando no carro ali, né, pastor? Antes de vir para cá, a questão do altar. Porque muita gente acha que o altar quebrado ele não tem a presença de Deus, né? Foi isso que a gente estava conversando. Daí eu queria que o senhor concluísse aquele negócio ali que é bem interessante. Eu acho que o pessoal deveria reter esse conhecimento também, que é muito Então, forte. uma coisa é a presença de Deus. Isso que muitas pessoas não compreendem. A presença de Deus. O que é a presença de Deus? A presença de Deus está em todo lugar. Não existe aonde eu vá que não tenha a presença de Deus. O Espírito de Deus enche os céus e a terra. Deus está presente em todo lugar, em todo tempo. Deus é onipresente. Então, Ele está em todo lugar, em todo tempo. Quando nós nos falamos da presença de Deus, nós estamos falando da manifestação de Deus. Aonde Deus se manifesta é diferente da presença. muito bem colocado. Muito bem. É muito diferente. Aí você diz, eu senti a presença de Deus aqui. Você pode sentir a presença de Deus em qualquer lugar. Mas a manifestação de Deus tem um lugar Separado. próprio. Que é onde? Que é onde? Isso. João 14. Leia lá que você vai ver. Se aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, será conhecido meu Pai, e eu virei e me mostrarei, né? Me revelarei a Ele. Então, onde que está a manifestação de Deus? Onde estão as pessoas que observam os mandamentos, as pessoas que amam a Deus. Nesse ambiente está a manifestação de Deus, que é o que todo servo de Deus ama. Eles viram, na verdade, um ambiente de glória. Exatamente. Exatamente. Onde se manifesta a glória de Deus, que aí, com todo o seu poder, com todo o seu vigor, né, com toda a sua autoridade, vem num lugar desses, num lugar separado. Eu acho isso muito extraordinário. Isso é fantástico. Por isso que é bom nessa cast, tá? Porque Por isso que é bom aqui que a gente está aprendendo, né? Se a gente pudesse entender isso com mais profundidade, por exemplo, assim, porque Deus se manifesta na nossa vida. Sim. Isso que ele falou, tô ouvindo aí no carro, ele falou, você tá louco, você é muito forte. Com certeza. Porque a manifestação de Deus vai estar na nossa vida. Só que para isso a gente tem que ter o nosso altar. Separado, consagrado, disponível, disposto a servir, com tempo para Deus, vontade. E voltamos, né? Engraçado que aqui no Nazacast temos obediência. É um tipo de sacrifício. Sacrifício de obediência. Não é fácil obedecer, né? O patrão pede, né? Não é fácil obedecer. Tu tem que fazer, às vezes nem sempre é fácil. Ou tu tá, né? E assim é a mesma coisa com Deus. Está disponível para obedecer à vontade dele, daquilo que ele tem, né? Porque eu falo tipo diferente. Sempre falamos em sacrifício. Se nós remetermos ao Antigo Testamento, nós vamos ver o sacrifício de outras coisas. Claro que era fruto do trabalho, né? O gado, o carneiro, a pomba, né? E toda forma de sacrifício que era levada ao templo. Era fruto do trabalho. O que é mais importante também, pastor, a gente percebeu o seguinte: quem oferece no altar tem mais importância que o altar propriamente dito. É bíblico. Por quê?
Porque, primeiro, nós somos chamados por Deus a oferecer algo no altar. E só assim nós devemos oferecer algo. Por isso Jesus disse, se tiver algo contra o teu irmão, deixa lá na frente do altar. Ou seja, não oferece ainda. Não oferece ainda. Não oferece ainda. Perfeito, muito bom. Vai lá, te conserta com ele. Sim. E vem aí e faz a tua oferta. Espera aí, Deus estava olhando mais o altar ou o camarada? Muito bom. O altar estava em dia. Não tem quem leva o sacrifício, né? Então quem mais era importante, o sacrifício ou quem leva? O altar estava em dia. Sim. O que estava errado ali? Era o posicionamento de quem ia Quem oferecer. ia fazer Então é todo um conjunto. Quando um altar se une com o sacrifício Caramba, olha e só. com alguém consagrado, é uma manifestação. Olha só o que me veio em mente agora, assim. Por exemplo, ao vivo. por que o sacrifício de Jesus, por exemplo, Jesus foi um sacrifício. Vivo e é. Mas não foi só por causa do sacrifício, mas era quem fazia o sacrifício. Sim. Nossa, isso é muito forte. Era Jesus. A gente está falando de altar, mas eu quero dar uma dica de sacrifício para vocês. Tá bom? Vai lá. Deus só recebe algo que é. Deus recebe algo impuro? Só o que é puro. Algo que é puro. Puro. E ele só recebe algo que é santo. Santo. Ok? Então, quem é santo? Deus é santo. Deus é santo. 3 vezes santo. Então, na verdade, o sacrifício é algo que você busca em Deus e entrega para Deus. Só os homens casados vão saber o que é isso. É algo que você busca lá no coração da tua mulher, que você sabe que ela quer, e você vem e dá algo que ela queria receber. Olha a alegria. Vai lá dar algo que ela não quer receber para tu ver. Aí tu recebe uma chinelada. Já vai dormir no sofá. Mas quando tu descobre algo que está no coração dela e entrega a ela aquilo que está no coração dela, a aceitação, a alegria, o contentamento, a mesma coisa é em Deus. Quando nós descobrimos algo que está no coração de Deus e nós entregamos a Ele de volta, Deus ele queria o sacrifício para que houvesse remissão, perdão de todo o povo. Era a vontade de Deus. Cristo descobriu isso no coração de Deus e se ofereceu algo a Ele. Quem que se ofereceu? O Filho do próprio Deus. Era algo dele mesmo oferecido de volta a Ele. Os louvores são assim. A gente recebe os louvores, né? Os louvores que vêm de Deus, os louvores que são ungidos, que tem aquela unção. Tem determinados louvores que basta, né, o músico ali executar o louvor, que ele por si só já tem uma... Né? Muitos louvores, esses homens receberam de quem? De Deus. De Deus. E depois entregam de volta o louvor a Deus, né? Não é bem isso mesmo. Exatamente. Agora, se você tem um altar, tem um contato com o sagrado, tem o teu momento, o próprio Espírito de Deus vai te colocar, olha, você tem que fazer isso. A própria vida de alguém consagrado agrada o coração de Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Então, quando alguém se aproxima do altar, se esforçando para ser imagem e semelhança de Deus, está entregando já a Deus algo que ele gostaria de receber. Exato. Amém. Nossa. Pagando o preço a renúncia a certas coisas. Mas seria mais correto dizer que nós estaríamos devolvendo esse sacrifício? Ou entregando mesmo? Qual seria o termo mais correto? É que tu não tem força para resistir. A força que tu precisa vem pelo Espírito Santo. Para ter uma vida melhor diante de Deus, mais separada, mais consagrada, mais santificada. Tu não vence isso sozinho, eu creio. Não, só com a tua força. Então a gente precisa sempre estar pelo Espírito. Tipo, olha, isso não agrada a Deus, isso agrada a Deus. Então acho que tudo, né, vem de Deus, na verdade. A nossa vida vem de Deus. É aquela questão da graça, na verdade, é tudo uma coisa só. Né? Por isso muitas pessoas não entendem o que? Quando a gente percebe esse ciclo de devolver a Deus o que já é de Deus, nós entendemos o Monte Moriá. Nós entendemos Isaac no Monte Moriá sendo oferecido por Abraão.
quando Abraão levanta o cutelo, ele está demonstrando claramente, está me doendo, Deus. Esse é um filho que eu amo. Mas Tua promessa. é tua promessa. Isso é tua promessa também. Mas eu estou devolvendo em você. obediência. Em obediência. Nossa. E aí, o próprio anjo recebeu a intenção do coração, e aquele era o anjo, eu creio que era o anjo do Senhor, e estava recebendo a intenção do coração de Abraão, recebeu a intenção e disse, não toque no menino. Olha, e ele estava no altar. Ele estava no altar, em cima do Monte Moriá. E ele, o monte Deus proverá. Quando ele levanta o cutelo para oferecer o próprio filho, devolver a Deus o que era de Deus, Deus pega e diz, eu já recebi. Ele já tinha recebido, eu já tinha recebido. Eu sempre falo, né, do sacrifício de Abraão, é um test drive de Deus para o Calvário. Exatamente. É alguém que tem um filho que é promessa, né, que é o filho da promessa. Jesus é o unigênito do Pai. Então, eu vejo sempre como um preview, sabe? Da Toda parte... vez, pastor, toda a vez que um homem age como Deus agiria, ele libera bênçãos e o poder de Deus para a sua vida. Toda vez que você lê na Bíblia alguém agindo como Deus agiria, ele está liberando bênção sobre a vida dele. Abraão agiu como Deus agiria. Outra pessoa que ninguém percebe na Bíblia que agiu como Deus agiria foi Ruth. Quando a sua sogra não tem mais nada para dar para ela. Não tem filho, não tem nada. E ela, aquele amor que ela manifesta pela sogra, desinteressado, é o mesmo amor de Deus por nós. E quando ela faz isso, o que acontece? Ela diz, o teu povo será o meu povo, onde o teu Deus será o meu Deus. Quando ela faz essa declaração, ela demonstra um amor e uma fidelidade para a sogra. Eu estou contigo até o fim. Quando ela fala isso para a sogra dela, ela toca no coração de Deus. E aí Deus, o que acontece? Libera sobre a vida dela. Ela se torna ali bisavó de Davi, que está na linhagem de Jesus. Ela entra com a genealogia de Jesus. de Jesus. Entrou pro mártir. Toda vez que a pessoa... Com uma atitude, conforme Deus agiria. Isso aí não pode saber. Muda a vida, uma única atitude muda o teu vínculo, a tua aliança com Deus. Né? Esse negócio de devolver também, eu paro e começo a pensar, né? O negócio de devolver algo que está no coração de Deus, né? Por exemplo... Vamos olhar como é que está se tem alguma pergunta, senão nós vamos ficar aqui. Não, segue o baile aí. Não tem. Aí. Dei no grupo? Deixa eu ver no grupo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. O presbítero, meu querido presbítero Luiz Fernando, que sempre manda uma perguntinha pra gente. Hoje ele tá quietinho. Hoje. Presbítero. Um abração aí. Shalom, filho. Não sei se eu dou glória a Deus, né? Porque o Fernando também faz um monte de coisa, né? É mesmo, né? Vou ter que trazer de volta aqui para dar uma certeza. Com certeza. O homem também tem um conhecimento tremendo da palavra. Por exemplo, nós, né, fomos gerados em Deus. Nós fomos gerados, o fôlego de vida que foi nos dado veio dele, né? Poderíamos dizer também que nós, a nossa vida, nós nos devolveríamos a ele. Exatamente. Para a eternidade. Essa seria a lógica mais simples. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Qual é a coisa mais importante? Bom, estamos vivendo um tempo, vamos falar o que é, né? Hoje foi uma palavra do reverendo Homero, hoje pela manhã, que todos os dias nós recebemos notícias, né, de que alguém se foi. Sim. Há pouco tempo eu perdi um primo, uma sobrinha prima, agora, né, nessa questão da pandemia. Hoje recebemos a notícia, eu e a Thalita, que uma irmã que nós pastoreamos em Agudo, né, o Senhor recolheu. Quando nós entendemos que a vida, o nosso sopro de vida é graça, é a graça de Deus se manifestando, qual é a coisa mais importante para nós? Mesmo que a gente não valorize a nossa vida, nós temos mãe, temos pai, alguns só têm mãe, têm pai, outros já perderam,
Mas a pior coisa para um pai, para uma mãe, é perder um filho. Então, mesmo assim, tem pessoas que nos amam, que se preocupam com a gente, né? Que estão preocupados conosco. Né? Então, a coisa mais importante que o ser humano tem, material, é a vida, é a própria vida. Que vem de quem? Eu entendo claramente, né, que no universo lá de espermatozoides que fizeram parte da minha geração, eu fui escolhido. Escolhido por quem? Por Deus. Né? Para ser gerado. Então eu recebi a vida de presente. É a minha vida. Né? Então a minha vida voltar, tudo levantar-se a questão, a nossa vida voltar para Deus. Se voltar para Deus seria uma questão natural. Mas o homem por si só, é porque a nossa carne, o nosso emocional é complicado. Então a gente tem fraquezas, tem medos, inseguranças. Nós temos a questão do nosso orgulho, que tem que lidar com ele, vaidade, a nossa jactância, aquela necessidade de... Né? Mas se nós nos colocássemos no nosso devido lugar, como criaturas, todos os dias nós tínhamos que entregar o nosso dia a Deus, ao Senhor. Por estarmos aqui, sermos abençoados, temos convivência com pessoas que a gente ama, que gostam, cuidam, se preocupam com a gente. Isso é gratidão. Eu acho que é um sacrifício também no altar a Deus, é o sacrifício de gratidão a Deus. Eu tenho uma dificuldade muito grande com pessoas ingratas. Eu também. A pessoa ingrata é aquela que tem aquela frase pronta assim, ó, eu não te pedi nada. Sabe? Mas isso aí é complicado. Então, assim, você vai fazer algo para uma pessoa e ela diz assim, olha, mas eu não te pedi nada. E aí, tá, mas você está vivo. Eu não pedi para nascer. Você não pediu para nascer? Eu não pedi para nascer. Ótimo, pastor. Eu não queria chegar nesse checkmate, mas o pastor deu. A gente tem essa graça tremenda de estar vivo, de ser e de ter as experiências, um tempo sem Deus, outro tempo com Deus, depois saber que é bom viver com Deus, né? Na dependência de Deus, levantar altares por onde anda, né? E às vezes altares são marcos, né, pastor? São marcos. Até para as pessoas que caem, que quebram aliança, o ser humano tem essa fragilidade, ele é quebradiço. É da natureza humana, né? A gente dá as nossas falseadas. Isso faz parte. Mentiroso quem diz que não tem pecado, né? Que não tem erros, que não tem fraqueza. Né? Então, isso é tremendo na vida. Quando a gente começa a descobrir que a gente é graça merecida de Deus na nossa vida, que a gente, né, não é obra do acaso, né, pastor? Eu não creio. Seria muito pobre da minha parte, por exemplo, eu que tive algumas experiências na minha vida ruins, né, segui caminhos difíceis, achar que a minha restauração, a minha recuperação, a minha volta a uma vida seria gratuidade do acaso. Eu prefiro hoje dar graças a Deus por ter me restituído minha vida, né, e a gente poder caminhar dependente dele, orando a ele, agradecendo, sendo grato a ele, tentando servir, né, pastor, da melhor forma possível, né, trabalhar na obra, tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível, mostrar que existe um caminho. Isso é estar levantando altares, é a vida de pastores, e não precisa ser pastor, porque a igreja, né, o serviço da igreja, a nossa vida a Deus, né, o pastor é o que comanda o rebanho. Mas quem trabalha é o rebanho. O pastor também trabalha, mas o rebanho também trabalha, né, pastor? Deveria, pelo menos, né? Trabalha junto com o pastor. Junto com o pastor, pintando parede, né? Eu sempre falo, a pessoa que varre, que limpa o templo, é um trabalho espiritual. É um trabalho. É a nossa vida de oferta. Sabe, pastor, eu nunca tive problema de limpar. Às vezes a pessoa chega lá na igreja e eu estava varrendo a igreja, eu estava passando pano na igreja, a pessoa perguntava, cadê o pastor? Eu falei, sou eu. Tá de brincadeira. Não, eu sou prova disso. Já teve vezes que a gente estava construindo o altar e o pastor estava pregando. Não, mas não era pregando falando, ele estava pregando mesmo. Botando a tabuinha e preguei. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, voltando ali para a questão do altar. Sabendo que é tão difícil, difícil não, mas é trabalhoso consertar o altar, que vai dar trabalho. Por que eu deveria consertar o meu altar? Porque é importante que eu pense na possibilidade, de repente eu estou assistindo esse podcast, assistindo esse vídeo, e eu posso perguntar, poxa, se tem
tanto trabalho assim para consertar o altar, que é algo que é entregar para Deus, tem que buscar algo em Deus para entregar para Deus, tem que ser algo que esteja acima da média, e algo que dá trabalho para preservar, algo que dá trabalho para construir, para consertar. Por que eu devo consertar o meu altar? Por que eu devo consertar o meu altar? Essa é uma grande questão que eu gosto de dizer. Por que a pessoa deve consertar o seu altar? Porque primeiramente, o altar, ele é um vínculo com Deus. Em primeiro lugar, o altar é um vínculo com Deus. É uma comunicação com Deus. Quem tem altar tem comunicação com Deus. Tem resposta. O altar é lugar de resposta de Deus. Então, se a pessoa quer resposta do Senhor, seja da forma que for na sua vida, ela precisa ter altar. Segunda coisa que eu digo, o fator multiplicador do altar. Tudo que você oferecer no altar, você receberá multiplicadamente. Eu ter um altar e oferecer sobre o altar alguma coisa, e Deus receber aquilo de verdade, o fator multiplicador se estabelece. E eu vou te dizer, te provar isso biblicamente. Em primeiro lugar, nós falamos sobre Abraão no Monte Moriá. Ele ofereceu um filho e recebeu uma nação. Pai de multidões. Pai de nações. Nações. Ele ofereceu um filho e recebeu nações. Jesus, sobre o monte, lembra? Um pouquinho de peixinho, um pouquinho de pão, cinco pães e 3 peixinhos. 3 peixinhos. Onde é que ele colocou? Abaixo ou acima? Acima. Ofereceu. Agradeceu a Deus e o fator multiplicador se estabeleceu. Primeira coisa que eu quero dizer, isso é muito sério. Muito sério. Por que Caim se frustrou e o inimigo aproveitou aquela frustração para tirar ele do seio da família, tirar ele da presença ali manifesta de Deus? Porque Deus estava manifestando na vida da família de Adão. Por quê? Porque ele se frustrou, porque aquilo que ofereceu não agradou a Deus. Mas quando nós temos o altar em dia, oferecemos aquilo que Deus nos pede, nós ativamos esse conjunto de coisas que eu costumo chamar da porção de Deus. Você está ativando a porção de Deus para a tua vida. E a Bíblia deixa claro que a porção do Senhor para nós é sacudida, recalcada e transbordante. Ou seja, o fator multiplicador é no altar, é na vida do altar que vem direcionamento, que vem resposta, que Deus te alinha, te dá estratégia, multiplica as coisas na tua vida. É no altar que Elias clamou ao Senhor e Deus manifestou o fogo. E todas as pessoas que estavam à volta dele, que estavam assim, meio que com o coração dividido, viram a resposta de Deus na vida de Elias e creram no Senhor. Então, muitas vezes, o que precisa? As pessoas que estão à minha volta, eu quero que elas se convertam, eu quero que elas venham para Jesus, eu quero que elas vão para a igreja comigo. Mas se a pessoa vê a resposta de Deus na tua vida, automaticamente ela vai querer conhecer esse Deus de respostas. Amém. Que tema fantástico, né? Que tema tremendo, né? A gente ter a oportunidade de debater é um tema infinito, né? E o bom do NazaCast, a gente começa a lidar com isso aqui, a gente vê que as coisas, né, elas estão todas ligadas na Bíblia, na Palavra de Deus, na nossa vida pessoal, na manifestação de Deus. As coisas, elas funcionam dentro de princípios, né? Que pela obediência a gente vai aprendendo. Aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, né? Verdade. Tremendo. Tremendo. Como é que está o nosso horário? O nosso amigo aqui do... Já está estourado o nosso horário. Nós começamos 8h05, né? Então, tá tem as notícias. Então
notícias. Nosso plantão de notícias. Plantão de notícias. Plantão de notícias com Cauê. Essa parte que eu não... Sempre me perco aqui. Não, mas não tem problema. Essa é a vantagem do NasaCast, que ele é na liberdade do Senhor. Vamos lá, nossa querida Débora ali, que nos passou as notícias do podcast. Vamos lá. Ó, fonte Diário de Santa Maria, assunto: Rio Grande do Sul vai receber vacinas suficientes para zerar segundas doses arrasadas. Atrasadas. Eu tô arrasado. Né? Se deu atrasadas. Atrasado. É atrasado. Repete a notícia. Vamos lá. Rio Grande do Sul vai receber vacinas suficientes para zerar segundas doses atrasadas. Isso, as doses que estão Atrasadas. atrasadas. Tá, ok. Tem uma desculpa de não ir pro culto, não. Não tem, né? Olha aqui, ó. 179.330 gaúchos já poderiam tomar as doses de reforço. Em Santa Maria, o dado é de 3,9 mil. Ó, próximo aqui. Fonte Estado do Rio Grande do Sul, gov.br. Assunto: Santiago e Santa Maria terão drive-thru da campanha do agasalho no sábado, dia 15, em Santa Maria. Então, isso é importante. Vamos repetir então aqui, ó. Santiago e Santa Maria terão drive-thru da campanha do agasalho do sábado, dia 15, em Santa Maria, em frente à Basílica da Medianeira, das 10 às 14 horas. Aí, ó. Quem tiver a roupa de inverno, né? O pessoal que está passando frio aí, né? Nossa função é mexer no guarda-roupa lá, as mulheres principalmente. Dá aquela roupa com cheiro. Não, os homens também. Ó, observação. Teve vacinação hoje na UFSM, continuação para professores do ensino básico e ensino superior. Ó, eu vi no status, acho que isso aqui ela falou pra mim, né? Amiga, que hoje é dia do pastor, mas pesquisei até hoje, ó, que ela tá falando, ó, que hoje é dia do pastor. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor. Parabéns, Parabéns, pastor. Obrigado. Parabéns, pastor. Parabéns. Deus abençoe. Vamos lá. Amém. Parabéns. Ainda não. Olha aí. Vamos ver. E a comemoração de 6 anos da Igreja Nazareno Camobi. Oh, o pastor que vai bênção. não vai esquecer, né? Glória a Deus. 6 anos. É isso aí, as notícias para hoje, pessoal. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho disso. Nos nossos 6 anos, nós queremos celebrar, na verdade, agradecendo a Deus pela sua fidelidade. Nós começamos uma igreja simplesmente ou maravilhosamente debaixo de uma promessa do Senhor, e Deus tem nos conduzido aí num período de muita dificuldade, no meio de pandemia, e tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem sido conosco. Amém. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar. Amém. Pela sua fidelidade e também aos irmãos que têm se colocado conosco, né, ali para que essa obra seja feita. Ninguém faz nada sozinho. Amém. Então é preciso que homens de Deus se levantem ao nosso lado para que a gente possa fazer algo relevante para Deus. Então eu quero agradecer a todos que fizeram ou fazem parte da Igreja do Nazareno, do bairro Camobi. Nosso agradecimento, o desejo do meu coração. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus. Se você estiver congregando em outro ministério, que Deus seja contigo no lugar onde você estiver, mas um dia você fez parte dessa família e você contribuiu para a história da Igreja do Nazareno Camobi. Quero dizer a todos que vou ter muita alegria de te receber lá na igreja neste domingo, para que nós estejamos celebrando, festejando, agradecendo a Deus e glorificando o nome do Senhor. Amém? Pastor, nossos cultos, vamos lá, deixa eu ligar o cérebro aqui. Às quintas-feiras, às 20 horas da noite, na rua Franklin Bittencourt 242, né? Quinta-feira às 8 da noite. Tem live na quinta. Ó, viu? No sábado, às 19 horas, nós temos o culto dos jovens. E vou dizer, tá uma bênção, né? Tem alegrado o nosso coração, tem uma galera lá, uma juventude lá, bombando em Cristo, né? Se separando no meio desse tempo hoje difícil. E uma igreja que tem jovens atuantes é uma igreja que vai prosperar e vai multiplicar. Abraço ao Gesa aí, ó, líder dos jovens. Gesaías. Deus abençoe tremendamente aí o teu ministério, o teu trabalho. Os jovens Kairos. Né? Uma coisa, pastor, você falou 6º ano da igreja? 6º ano.
alguns estudos eclesiásticos dizem, né, que 4, 5 anos é o tempo que se leva para criar a base. Do 5º, do 6º ano para frente é o período da multiplicação. Olha aí, é o tempo que a igreja realmente começa a multiplicar e gerar filhos, né, pastor? Vamos aí, vamos para NASA 2. Comunicado deste domingo, teve informações ali que nós não haveríamos o culto da manhã, correto? Então, a gente pode fazer só o culto da noite, né? É uma boa ideia, eu acho, exato. Todos juntos. Todos juntos, fazer um todos cultão. Oh, celebrar. é de Deus, pastor. É. É de Deus. Então, tá. É de Deus. Vamos Então, receber, a princípio, a pessoa do pastor Tiago Cunha, vai estar nos abençoando lá, levando uma palavra. Já nos convidou por diversas vezes para estarmos lá com ele na igreja onde preside, pregando, levando um grupo de louvor. E hoje a gente vai inverter, ele que vai lá na igreja lá ministrar. Meu amigo, pastor Tiago Cunha, vai ser uma alegria receber ele, Amém. sua comitiva. Amém? Amém. Então o culto vai ser no domingo às 19 19 horas. horas, vai ser um culto